Senhores e senhoras, boa tarde. Boa tarde. Que a paz de Deus, da fonte criadora, do nosso mestre maior Jesus, da nossa mãe Maria de Nazaré, esteja conosco hoje e sempre. Agradecendo a presença dos queridos irmãos e irmãs encarnados, mas também os desencarnados, porque não citá-los, porque inclusive estão em maior número em nossa casa, temos a certeza absoluta disso. Então também sintam-se acolhidos com a nossa proposta do Evangelho do Cristo. Aos irmãos e irmãs que nos acompanham pelas redes sociais, também estejam conosco em intenção, para que assim nesse banquete espiritual possamos sair melhores do que quando aqui adentramos a essa casa de luz, de estudo e de atendimentos fraternos em todos os dias da semana. Então assim vou convidar os irmãos e irmãs que queiram fechar os seus olhos para que façamos as vibrações iniciais, vibrando pelo nosso planeta, para que a cada dia que passa as pessoas possam empreender as suas reformas íntimas e assim executando da melhor forma possível as suas programações reencarnatórias. Agradecemos aos nossos mentores individuais por aqui ter proporcionado que estivéssemos a essa casa de luz, de atendimento e com essa energia sempre positiva, do bem agir e da certeza de dias melhores, é que façamos a prece que Jesus nos ensinou dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixando cairmos em tentação e livrando-nos de todos os males. Porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus. E hoje eu vou convidar os irmãos e irmãs e já fazer uma pergunta logo no início de nossa exposição com a ajuda dos amigos espirituais. Hoje é um dia especial para nós espíritos. Alguém saberia dizer por que hoje é um dia especial? Ora, já dou uma dica. Nas redes sociais, várias publicações já estão aí desde manhã correndo. Qual é o dia hoje? Nascimento de Chico Xavier, 2 de abril de 1910. Aquele que, nas palavras de Divaldo Pereira Franco, o apóstolo Xavier, aqui nos seus 92 anos de vida física, voltando para o mundo espiritual no ano de 2002, deixou o legado do que é o cristianismo redivivo e principalmente o que cumpre-nos a empreender com os alicerces que nós vamos construindo com a codificação kardeciana, as obras de Allan Kardec desde o final do século XIX. Então que possamos, com o tema de hoje, nutrirmos dessa energia positiva de Chico Xavier, mostrando-nos que nós queremos ser os seus seguidores, os seus discípulos, e assim construirmos um mundo melhor a cada dia que passa para nós, os seres reencarnantes no atual estágio planetário. E hoje o tema que eu convido aos irmãos e irmãs para que busquemos uma expansão de consciência maior acerca de mais uma lição do Evangelho segundo o Espiritismo, e vai estar no capítulo 25, dos itens 9 a 11, intitulado Não vos canseis pelo ouro. E logo já remete a nossa consciência sobre como nós precisamos viver no mundo físico quando estamos reencarnados. Precisamos angariar valores, posses. Sim, é importante para a nossa subsistência dos que estão ao nosso redor, do nosso grupo familiar, mas ela tem que vir aí em equilíbrio com a certeza de que nós estamos na matéria, não somos corpos materiais, somos espíritos imortais. Então, primeiro busquemos a elevação do nosso espírito. Tudo que vier em acréscimo, saibamos lidar, saibamos distribuir e saibamos amenizar as dores e os sofrimentos dos nossos irmãos e irmãs que estejam aí em condições muito desafiadoras no seu dia a dia e em suas programações. Que possamos trazer logo nesse início uma passagem do Evangelho de Mateus, ali, capítulo 10, versículos de 9 a 13, onde o Mateus vai nos dizer o seguinte: não se preocupe em ter ouro, prata ou qualquer outra moeda em sua bolsa. Não prepare para a viagem uma sacola, nem 2 roupas, nem sapatos, porque quem trabalha merece ser alimentado. Em qualquer cidade ou vila em que você entrar, descubra quem é digno de hospedá-lo.
e fique com eles até sair. Ao entrar na casa, cumprimente-a, dizendo: paz esteja nesta casa, paz esteja convosco. Se esta casa for digna dela, a sua paz virá sobre ela. E se não for digna disso, sua paz voltará para você. Mateus, então, nessa passagem, nos convida a avaliarmos como está sendo a nossa vida, o nosso dia a dia, desde o momento que nós acordamos, quando voltamos do mundo espiritual, quando desdobramos da madrugada e encaramos um novo desafio reencarnatório no plano físico nas manhãs. Será que proporcionamos paz para as pessoas? Será que as pessoas, quando nos olham, elas sentem que nós estamos em paz? Ou que estamos, pelo menos, buscando ter um pouco de paz e distribuindo-as aos que estejam ao nosso redor? São situações que nos fazem aí avaliar como é o nosso dia a dia, o que nós estamos realmente absorvendo do cristianismo redivivo, da codificação kardeciana em prol das pessoas que esperam sempre um pouquinho melhor de nós. É assim que tem que ser, e que bom que o seja, mas isso tem que ser colocado em prática. Não é o bem falar, que isso não convence tampouco transforma, e sim o bem agir. Bem agir, essas boas ações que fará com que as pessoas espelhem-se em nossos esforços. Então, tendo esse equilíbrio, aonde quer que nós estejamos, é assim que Mateus vem nos convidar a essa reflexão. Sejamos paz para as pessoas. Se não encontrarmos paz às pessoas que estejam naquele momento buscando resolver os seus problemas íntimos e exteriores, que tenhamos equilíbrio, e se oportunidade tivermos para interagir, para que elas busquem a sua paz, que assim o façamos. Que conseguiremos colocar, enfim, o cristianismo redivivo no nosso dia a dia, em todo momento da nossa vida, tanto quando estamos encarnados, quando estamos no momento, ali no desdobramento nas madrugadas, que nós chamamos de estarmos na erraticidade, recompondo-nos espiritualmente, energeticamente. Essa passagem contém um sentido moral profundo. Afinal, Jesus sabia que se os discípulos não tivessem nada, não despertariam a cobiça daqueles que os acolhessem, sendo meio de distinguir os caridosos dos egoístas. Então, trazendo um ponto um pouquinho maior do lado que nós traçamos em momentos anteriores, do nosso lado moral, do nosso equilíbrio energético, mas também do que nós estamos ali nos revestindo materialmente falando. Como está dizendo aqui, será que precisamos ostentar para mostrar que nós estamos bem? E ainda os que ostentam em grandes quantidades, será que eles estão bem mesmo, espiritualmente, materialmente, ou é apenas para que as pessoas vejam que eles possam assim estar? E isso não pode gerar essa cobiça, a inveja, a arrogância, a prepotência, mas elas ainda presentes no momento final de provas e expiações que nós estamos vivendo no planeta Terra. Sim, estamos nessa transição planetária. Então vem aqui essa passagem nos convidar, a cada dia que passa, buscarmos sermos simples, termos ali o básico de estarmos interagindo com os nossos irmãos, mas sem ostentar, sem fazer com que nós, inclusive, direta ou indiretamente, possamos fazer com que as pessoas fiquem chateadas por ela não obterem, por exemplo, o que transitoriamente falando, nós possamos estar gozando no nosso dia a dia da nossa programação reencarnatória. As orientações de Jesus estavam de acordo com os costumes da época, onde o viajante não levava provisões e era recebido em moradias. Compreensível que naquela época as pessoas eram mais simples, e não existia o que nós vemos hoje nas redes sociais, nos meios televisivos, radiofônicos, mas que são transitórios. É isso que nós temos que ter em nossa mente espiritual, que transcende a material. Que nós cultuemos o nosso espírito, tanto de sempre sermos mais simples possíveis e mais caridosos e ativos para com essas pessoas que tenham menos. Porque estaremos colocando o cristianismo redivivo, a doutrina dos espíritos no nosso dia a dia. São palavras simples que às vezes parece que nós já sabemos o que temos que fazer, mas muitas vezes nós não as fazemos, ou fazemos de forma parcial. Então,
Toda vez que um ou mais expositores, ou até mesmo monitores de curso, vêm nos ajudar a relembrar-nos das nossas competências como seres reencarnados em programações atuais, reencarnatórias, e isso ajuda-nos a dizer: é verdade, eu estou pendente, eu estou parcial com tal situação. Esperava-se muito mais de mim. O que eu tenho que fazer para me melhorar? Ao dizer: descubra quem é digno de hospedá-lo, Jesus quis dizer que seria pela pureza espiritual que os discípulos conheceriam a dignidade de cada um para ouvir as palavras da Boa Nova. É pela caridade que elas seriam reconhecidas. E naquela época era muito mais difícil. Quantas ações, quantos estudos precisavam ser feitos às escondidas para que eles não fossem pegos, para que eles não fossem mortos. Então, comparando há 2000 anos atrás para o nosso momento atual, olha quantas ferramentas nós temos para nos melhorarmos, para enfim potencializarmos aquilo que em estado latente nós há milênios já estamos trabalhando nas sucessivas reencarnações. Mas sempre é necessário, imprescindível, que melhoremos, para que assim estejamos dentro dessa dignidade de sermos pessoas melhores, de que as pessoas possam contar mais conosco, e ainda se não pudermos ajudar, que oremos, vibremos, ouçamos, empreendamos um abraço, um sorriso, tudo que possa amenizar aquela carga aflitiva que aquele irmão ou irmã possa estar passando em sua vida. Ontem mesmo, no SEMI ali do Rio Pequeno, estava trabalhando com os infortúnios ocultos, que veio um pouco ao encontro dessa temática, que muitas vezes as pessoas não externam os seus problemas, mas nós precisamos, como espíritas e cristãos, buscarmos, descobrirmos esses infortúnios ocultos não apenas nossos, mas dos nossos irmãos, para que aliviemos essas necessidades que eles têm e muitas vezes não sabem lidar com elas, ou nem as conhecem, e podem elas até mesmo gerar doenças futuras. Quanto àqueles que não queriam recebê-los, nem ouvi-los, Jesus os orientou a irem para outro lugar e procurassem pessoas de boa vontade. Até hoje é assim. Nós não podemos impor algo para uma ou mais pessoas. Não podemos, inclusive, pedir para que uma pessoa deixe a sua opção religiosa para que siga a nossa. Não. Respeitemos o livre-arbítrio relativo que nós temos, jamais absoluto. Para que assim, tendo esse respeito e fazendo o bem, essas pessoas vinculadas a outras situações, ou a nenhuma delas, possam espelhar-se no nosso bem-agir. É isso que há de ser a nossa melhor religião, a nossa prática, o nosso equilíbrio. A certeza da eternidade da alma, da lei das sucessivas reencarnações, da pluralidade dos mundos habitados, de que o plantio é livre e a colheita é obrigatória, de que apenas e tão somente daremos consciência dos nossos atos bons ou ruins, ou a ausência de bons atos quando passarmos para o mundo espiritual, de nós mesmos, e não de outrem. Então, olha a importância de termos essa simplicidade que Jesus nos convida aí nesse capítulo 25. E nós podemos. É um exercício diário, irmãos e irmãs. É fácil? Difícil. Senão, não estaríamos em seu momento agudo ao qual o planeta Terra passa de provas e expiações, com guerras pontuais, com fome, com miséria, com corrupção em todos os cantos do nosso orbe. Mas não está abandonado. Aquele que foi aí sempre será o nosso caminho, é verdade e vida, disse que estaria conosco até o final dos tempos. E está. Agora, como está a nossa antena psíquica ao recebermos as intuições diárias dos nossos mentores individuais, que também nas 24 horas por dia não nos abandonam. Estamos receptivos, minimamente falando, a sermos mais assertivos com as sugestões e não imposições que eles nos fazem diariamente? Essa antena psíquica tem que ser trabalhada também no nosso dia a dia, porque é óbvio, ora iremos escorregar, ora iremos ficar chateados, zangados, tristes, normal, inerente a seres encarnados. Somos humanos ainda, não estamos na regeneração avançada, que é o próximo nível de estágio evolutivo de um orbe, mas que trabalhemos para que assim nós estejamos com esses nossos esforços no nosso dia a dia. Voltando em Mateus, agora, no versículo 8 do capítulo 10, ele diz que todos somos discípulos de Jesus e devemos divulgar a boa nova, que é o seu evangelho.
Divulgar vai além de falar. Lógico, precisamos exemplificar os ensinamentos de Jesus no nosso dia a dia. E sem cobrar nada por isso. Tampouco receber elogios ou até mesmo troca, um benefício em retribuição. Não. Porque o que nós estamos recebendo de graça nós retornemos ao meio. As intuições que os expositores, todos sem exceção, recebem ao fazer uma exposição, seja no espiritismo ou até mesmo em outras religiões, é dos espíritos, não é nossa. Nós estudamos, nos esforçamos sim, mas o maior conteúdo é do mundo espiritual. Estamos recebendo do quê? De graça. Então iremos cobrar por isso? Ou iremos, não estou falando apenas nenhum recurso pecuniário, mas iremos exigir que as pessoas venham nos agradecer, dizer que sem essa exposição, sem essa temática, a sua vida não seria a mesma, não. Tem que ser de graça. A vontade sempre do bem agir, a satisfação de dizer que o mais necessitado é quem fala, é quem expõe, para depois as pessoas encarnadas e desencarnadas que estejam ali ouvindo em qualquer canto do nosso planeta possam também trabalhar, reavaliar as suas posições no seu dia a dia, no seu pensar, no seu agir, nas suas atitudes. Ao contrário de muitos, não negociemos a palavra de Deus visando algo mútuo. Antes, em Cristo, falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. Aqui Paulo, na segunda epístola ao Coríntios, capítulo 2, versículo 17, agora vem também corroborar o que o Evangelho de Mateus, por meio das palavras da vida e obra do Cristo, os seus aproximados 33 anos de vida física, em uma única encarnação no nosso orbe, aqui esteve demonstrando que assim é como temos que agir. Assim é que os seres com oportunidades de reencarne no mundo de regeneração, abandonando o orgulho, a vaidade, a arrogância, a prepotência, a corrupção, a mentira, e buscando apenas, tão somente, ajudar o máximo de pessoas que possam ser ajudadas. Porque tanto que se recebe de seu Cristo, faça aos outros aquilo que gostaria que fosse feito a tu mesmo. Quanto mais agirmos em prol do nosso semelhante, mais reverter-se-á ao nosso favor. Ainda que não divisemos os benefícios a priori, e sim a posteriori, até mesmo no mundo espiritual, nas próximas reencarnações. O importante é que somos eternos. Então é certo que receberemos. Não é assim que disse o Cristo? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então sigamos na prática para que potencializemos ainda mais essas palavras desses queridos evangelistas. Não podemos nos incomodar com a rejeição daqueles que não acreditam no que acreditamos, porque cada um está no seu momento evolutivo. Nós, os espíritas, sabemos que existem duas asas da evolução da eternidade do espírita. Uma, a intelectual, a outra, a moral. Se não fomos criados no mesmo momento, em momentos diferentes, em muitas moradas da casa do Pai, isso significa ou depreende-se que cada um está no seu estágio evolutivo, então respeitemos. Quantos estão mais na frente que nós aqui, moral e intelectualmente, mas quantos estão mais atrás? O importante é buscar o auxílio. Quem está mais acima, venha auxiliar quem está mais abaixo. Seja na intelecto, seja na moral, não importa. O importante é que desenvolvamos essas aptidões no nosso dia a dia para que sejamos pessoas melhores. Não podemos condenar quem pense diferente, quem tem outra crença, e nem forçar ninguém a pensar como nós pensamos. E essa frase vem ao encontro do que nós vivenciamos no nosso dia a dia, que é o bem-agir que vai fazer com que as pessoas se transformem, e não a imposição de uma ou mais situações para que elas venham a se modificar. E será que elas viriam mesmo a se modificar? Agora, no nosso bem-agir, poderemos sim proporcionar, ainda que indiretamente, resultados mais positivos na vida dos nossos irmãos e irmãs. Todos somos irmãos perante Deus e um deve respeitar e ajudar o outro. Porque Deus quer a felicidade de todos, até aqueles que provocaram guerras em séculos anteriores, que tem uma caminhada longa a recomeçar, principalmente no lado moral. Deus quer que ele seja o ser mais feliz do mundo. Deus quer que ele um dia seja um Cristo planetário, um co-criador, que possa contar com ele para a constituição e para o desenvolvimento dos seres viventes em um orbe, como assim foi o Cristo conosco, desde a constituição cristã do nosso orbe.
desde os reinos mineral, vegetal, animal, e nós que estamos atualmente no mineral, e que passamos por esses reinos anteriores. É a importância dessa expansão de consciência de ajudar e buscarmos ajudar sempre os que estão com maiores mazelas em suas vidas, porque isso nutrir-nos-á os espíritos em benefício a perder de vista, como eu disse ainda que não divisemos a priori os resultados positivos. Assim é o bom espiritismo. Não cabe me forçar ninguém a adotá-lo, mas dar boas-vindas a quem vem até ele. E como são essas boas-vindas? É o que nós estamos falando agora, buscando aprender os bons exemplos. Com esses bons exemplos, um dia, quem sabe, consigamos convidar mais pessoas para que aqui estejam conosco, presencialmente, virtualmente, como os irmãos e irmãs, neste momento. O importante é conhecer a codificação kardeciana e assim ter certeza de que, quanto mais eles e nós buscarmos a nossa transformação, a nossa reforma íntima, mais colheremos benesses para o futuro, deixando para trás as mazelas inerentes ao pretérito, às reencarnações anteriores. Trazemos aqui uma das obras de Chico Xavier, ditada por espíritos diversos, onde tem um trecho da irmã espiritual Nenê que vem ao encontro dessa temática na sua missão intitulada Ante a Vida. E Nenê vai nos dizer que estende amparo ao irmão que mendiga, mas não sonegues compreensão ao que passa por ti, tantas vezes sem perceber-te, enseguecido que se acha pelas sombrias lentes do ouro inútil ou da cultura vaidosa, em forma de poder. E ajudando-nos a sermos essas pessoas mais ativas. Estou percebendo, irmãos e irmãs, que esses comentários iniciais, esse bate-papo fraterno, está vinculado não só com a codificação, com a temática do Evangelho segundo o Espiritismo, mas até mesmo com obras complementares, demonstrando que é esse o caminho, é essa potencialidade que precisamos desenvolver em nossas vidas. Não é fácil, é dificílimo, é a porta estreita, é o abandonar do homem velho para a construção do homem novo. E Jesus espera por nós. Jesus apontou com o dedo a cada um, dizendo: vós sois os trabalhadores da última hora, e conto com vocês, filhos e filhas, e que Ele possa mesmo contar conosco a cada dia que passa. Ainda nessa obra, agora com o irmão espiritual André Luiz, na lição intitulada Itens de Auxílio, ele vai nos dizer que, quando possível, faça algo ou algo aprenda de útil para que o seu dia de hoje seja melhor que o dia de ontem, e que o dia de amanhã seja melhor que o nosso atual. Nunca se esqueça de que todas as vantagens ou benefícios que desfrutamos da vida são empréstimos de Deus. A nossa vestimenta carnal, os bens materiais, os recursos pecuniários, tudo que nós possamos desfrutar em um ordem, na terceira dimensão, seja na terra ou nas muitas outras moradas da casa do Pai. Agora o Espírito, as aquisições espirituais, eis que elas as levamos para a nossa eternidade. E quanto mais assertivas e potencializadas elas assim o forem, mais poderemos contar com elas em potencialidade ainda maior ao traçarmos uma nova programação reencarnatória. Porque sim, quantas vezes precisaremos reencarnar, seja na Terra ou em qualquer outro lugar do universo, não importa. O importante é que pensemos desde hoje: qual é a bagagem espiritual que eu estou buscando construir para a minha eternidade? É o convite que André Luiz nos faz nesse momento. Agora, trazendo o mentor de Chico Xavier, que nós falamos, o aniversariante desse dia 2 de abril, pelo espírito de Emmanuel, seu mentor, até o ano praticamente de 2000, já que Chico disse que ele reencarnaria a partir do ano de 2000 aqui no país Brasil. Já agora, na obra Pensamento e Vida, Emmanuel vai nos dizer que, sem o reflexo da humildade, atributo de Deus no reino do eu, a criatura sente-se proprietária exclusiva dos bens que a cercam na sua atual encarnação, pois é despreocupada da sua condição real de espírito em trânsito nos correios evolutivos, nas sucessivas reencarnações, e, apropriando-se da existência em sentido particularista, converte a própria alma em cidadela de ilusão, do que efêmero, transitório, fugidio, dentro do qual se recusa ao contato com as realidades
fundamentais da vida, que é as fundamentais do Espírito, do que realmente pode proporcionar a transformação dos seres aqui reencarnantes, da estrutura do nosso orbe físico, para alçarmos voo ao terceiro nível evolutivo do orbe, que é o mundo de regeneração. Olha, Emmanuel, eu estou bem trazendo mais uma pitadinha cirúrgica em nossas almas, do que cabe a cada um de nós vislumbrarmos e autoavaliarmos primeiro em nós mesmos, para depois buscarmos em nossos irmãos e irmãs. É a nossa agradecimento a Emmanuel e Chico Xavier também por essa contribuição. E Bezerra, Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, que desde abril do ano de 1900 está no mundo espiritual com as suas milhares de correntes médicas atuando em toda a psicosfera espiritual, nas casas espíritas, nos hospitais postos de socorro, nas casas transitórias do mundo espiritual, acolhendo inúmeros irmãos espirituais em desequilíbrio. Esse querido irmão, que ainda continua muito ativo em suas ações, vem nos dizer que solidário nós seremos união, sim, mas separados uns dos outros seremos apenas pontos de vista. Juntos alcançaremos a realização de nossos propósitos. Juntos alcançaremos as realizações dos nossos propósitos. Ora, Bezerra, em todo momento colocando no plural, jamais no singular. É a felicidade do mundo que há de ser a nossa felicidade com as nossas transformações. Esse é o estágio do mundo de regeneração. Um ajudando o outro, um fazendo o máximo para que o outro seja feliz e assim reciprocamente. Vamos construir isso para as nossas vidas? Esse convite do capítulo 25 de hoje, itens 9 a 11. Temos também uma frase que faz com que nós possamos ampliar o nosso campo de reforma íntima: a autoavaliação. Trazida por James E. Sherman no ano de 1982, um ano após a minha volta para o mundo da carne. Ele vem nos dizer que, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora, no hoje, nesse minuto, a fazer um novo fim. Para onde? Para o seu espírito imortal, não para a sua carne transitória, que ninguém sabe quando há de ser o apagar das luzes de nossos corpos físicos. Vamos pensar nisso, queridos irmãos e irmãs, sobre quais são as potencialidades que nós estamos empreendendo em nossas vidas para a nossa bagagem espiritual, para aquilo que nós mesmos divisaremos naqueles telões de mais de 18K, nós estamos com 4K, lá é muito mais avançado, sobre a trajetória de tudo que nós fizemos de bom, de ruim, e o que nós deixamos de fazer de bom. Porque diziam os Espíritos, não basta não fazer o mal, é imprescindível que façamos o bem. Não fazendo o mal, mas também não fazendo o bem, estamos em pendência com a lei do universo. A lei de quem? De Deus, da fonte criadora. É o convite desse querido irmão James R. Sherman para que renovemos a cada minuto de nossas vidas e assim tenhamos dias melhores e aceleremos esse processo inicial de regeneração. Deixe-vos no termo de nossa exposição com esses queridos irmãos que algum deles já citamos, que muitos fizeram, estão fazendo e muito ainda farão pelo desenvolvimento da estrutura física do orbe, como também dos seres aqui em experiência evolutiva, como eu disse, desde o reino mineral até nós, do reino hominal, convidando-nos a um tríplice aspecto que seria ele dificilmente conseguiríamos adentrar nas experiências reencarnatórias de um mundo de regeneração. Quais são eles? Conhecimento. Jesus disse: amai-vos eis o primeiro mandamento, mas instruí-vos eis o segundo. Instruir-se é expandir a sua consciência, é sair do eu e buscar o próximo, o macro, coletivo, de baixo para cima e de dentro para fora, sendo uma pessoa mais útil ao meio. Olha a importância do conhecimento, mas tem também o autoconhecimento. Conhece a ti mesmo. Se eu vou conhecer as minhas mazelas, que eu trago as das reencarnações pretéritas, como poderei trabalhá-las para que eu me melhore? É o autoconhecimento. E o que eu diviso no futuro, trabalhando-as no presente. Será que esse tríplice aspecto está entrelaçado com a temática de hoje? Não temos dúvida que sim, está. É o exercício diário, que possamos avaliar
o que nós somos, o que nós precisamos melhorar e o que devemos potencializar em prol dos que estejam ao nosso redor. Fazer um feixe nesses dois itens anteriores, que sem esse terceiro, aí sim jamais avançaremos para a nossa felicidade, que é a prática do bem, a construção da caridade, da fraternidade, tão importante nos seus diversos aspectos. Aqui citamos apenas os mais simples de os desenvolvermos. Um sorriso, um abraço, um olhar, um ouvir, um aperto de mão, um acompanhar numa residência ou em alguma instituição a distribuição de um recurso pecuniário ou até mesmo de um produto higiênico ou de vestimenta. Tudo é ações que multiplicam-se na lei da fraternidade. É a prática do bem. Tríplice aspecto que, sem dúvida nenhuma, se estivermos trabalhando, os faremos. Porque quando voltarmos para o mundo espiritual, diremos às nossas consciências: sei que muito mais eu poderia ter feito, sim. Faço essa autoavaliação de minha alma, mas esforcei-me para ser melhor em comparação às reencarnações anteriores. Então é esse o convite que esses queridos irmãos aqui nos deixam e que devemos o resto de nossas vidas potencializando ainda mais com as próximas temáticas que aqui nós recebamos na casa, no Lar Jesus, entre as crianças na cidade de Osasco, no bairro Roxidabe, com os cursos que a casa oferece, com os demais temas que os demais expositores evangélicos aqui nos proporcionarão nas duas dimensões da vida, porque sim, existem os expositores encarnados, mas quantos expositores desencarnados estão ao nosso redor nas exposições evangélicas? Não temos dúvida disso. Então, que possamos sempre nos alimentar ainda mais desses banquetes oferecidos pelas casas espíritas, potencializando ainda mais com os tratamentos que aqui nós recebemos para a melhoria do nosso corpo físico, do nosso corpo espiritual e do nosso corpo perispiritual. Então, assim, agradecer a presença dos irmãos e irmãs aqui na nossa casa, e já encaminhando-nos para a próxima etapa do trabalho, que são os passes, os tratamentos, vou convidá-los aos que se sintam à vontade para que, em fechando os nossos olhos, agradeçamos mais essa oportunidade reencarnatória, vibrando para que energias transmutadoras estejam atuando em todos os cantos do planeta Terra onde se faça o sofrimento, a angústia e todas as mazelas ainda inerentes ao planeta de estágio final de provas e expiações. Visitemos em pensamento, direcionando energias positivas aos asilos, aos orfanatos, às casas de correção, aos presídios, aos locais de guerra, aos hospitais e todos os demais locais que a nossa mente espiritual agora possa divisar e alcançar, beneficiando-os com o nosso amor universal, beneficiando-nos na certeza de que, se um único Pai nós temos, que é Deus, todos nós somos irmãos e todos nós queremos um dia sermos felizes. Então potencializemos as felicidades de todos nós, ajudando-nos uns aos outros. Que assim seja, graças a Deus, e uma ótima final de quarta-feira, já que estamos no período da tarde, a todos nós, os encarnados, os desencarnados, os que nos acompanham pelas redes sociais. Que assim seja, graças a Deus.